toda grande jornada começa com um primeiro passo. E para estudantes e professores piauienses, o Seducaton foi o passaporte para um mundo de descobertas. Embarque nessa história de aprendizado, desafios e conquistas do Piauí para o mundo. Em 2024, a Secretaria de Estado da Educação do Piauí lançou a primeira edição do Seducaton, uma competição de programação destinada aos alunos da 2ª e 3ª séries do ensino médio, matriculados nos cursos de desenvolvimento de sistemas e programação de jogos digitais. O objetivo foi selecionar estudantes e professores para o intercâmbio internacional, promovendo a imersão em culturas e sistemas educacionais distintos. O Seducaton surgiu desde o início da nossa gestão, juntamente com o governador Rafael Fonteles, a ideia de levar os nossos estudantes para intercâmbios educacionais em países no exterior, para que eles pudessem ter essa vivência internacional, especialmente na área das tecnologias, para aprimorar os conhecimentos deles nessa área, que é uma área que a gente está estimulando bastante, fomentando bastante nas nossas escolas de tempo integral, através de diversas atividades, cursos técnicos de programação, programação de jogos, marketing digital, empreendedorismo digital em parceria com o MIT, robótica, inteligência artificial, o Piauí sendo pioneiro nas Américas nesse ensino de IA como disciplina obrigatória. Então o intercâmbio, ele é a grande coroação de todo esse estímulo, de todo esse fomento, esse desenvolvimento, essa preparação que a gente está fazendo com os nossos alunos dentro das nossas escolas de tempo integral, e justamente para dar uma formação integral aos nossos jovens. Eles não só aperfeiçoem, fortaleçam seus conhecimentos nas áreas das tecnologias e possam se preparar melhor para o mundo do trabalho, mas também eles têm essas vivências únicas e possam desenvolver as suas habilidades socioemocionais, de comunicação, de liderança, de protagonismo e também o espírito de cidadão do mundo, né? E elevando também a autoestima dos nossos alunos. Então, no ano passado nós tivemos a primeira edição, para 3 países, foram 55 estudantes, foram 11 professores, e nesse ano, já dando aqui o spoiler, Seducaton 2025, nós faremos para 6 países, o dobro do ano passado, e teremos aí 130 estudantes contemplados, mais que o dobro do ano passado, e teremos 26 professores contemplados, mais também que o dobro do ano passado. Nossa primeira parada é nos Estados Unidos, onde os alunos do SET Agostinho Brandão, de Cocal dos Alves, enfrentaram um novo desafio. Se antes a cidade era conhecida pelas premiações em Olimpíadas de Matemática, agora seus estudantes exploram um universo acadêmico ainda maior. Assim, foi uma grande surpresa, né? E a gente se sentiu muito realizado, porque todo esforço que a gente fez valeu a pena, sabe? Os dias de estudo, querendo ou não, a gente deixou de fazer muita coisa para passar os dias estudando e realmente teve um resultado bom. Assim, pra gente era uma coisa que não parecia estar ao nosso alcance, mas conforme a gente foi avançando, estudando, a gente viu que era capaz de alcançar. Aí a gente realizou. E como ele falou, a gente não imaginava que iria acontecer, sabe? Mas a gente sempre imaginou que, tipo, tanto ia avançar nosso conhecimento no inglês, e conhecer pessoas novas, fazer novas amizades e conhecer lugares diferentes também. Fora que a gente também tinha os pensamentos assim mais negativos, né? Por exemplo, questão da diferença de temperatura, a língua também, que a gente não é... A gente fala português, né? Para falar inglês assim, em menos de um ano, fluente, não tem como. Mas a gente superou esse desafio. Em relação ao Seducaton, né, quando surgiu a oportunidade, eu trabalhei muito a questão deles, motivando, né? Trazendo que era possível, né, que era algo novo, que o governo estava atrás de fazer essas parcerias e que era possível. Só bastava a gente tinha que acreditar, a gente tinha que participar, né, participar de todos os trâmites e fazer a nossa aplicação, que nós tínhamos a apresentar, né? E aí com isso eu motivei eles se sentiram motivados, fizeram a avaliação, da avaliação ficou, o Agostinho Brandão foi o único colégio que teve 10, de cara logo 10 alunos aprovados, né? 5 ficaram na primeira equipe e 5 reservas. Os outros colégios não tiveram essa pontuação de aluno, pelo menos que eu saiba, né? Acho que eu tenho esse dado, não sei se é preciso. Aí
fomos para desenvolver o projeto, a gente começou a se engajar mais, engajou os alunos para a gente trabalhar no sábado e no domingo, aula de programação, para aí daí a gente já chegar aqui com uma certa bagagem, né? Porque assim, era o primeiro ano de ensino de ADS deles, né? Então assim, a gente estava meio que engateando na questão da programação. E aí com isso a gente chegou aqui, participou, ficamos na 9ª colocação, né? Os meninos, como eles não têm muito aquele contato com a apresentação, e na época a gente não trabalhou tanto nessa questão da apresentação, porque a gente não tinha certeza de como que ia ser os moldes, né? Aí a gente ficou um pouco a desejar na questão da apresentação. Mas aí já trabalhei bastante com eles, acredito que já deu para dar uma certa corrigida e eles estão melhor nesse sentido. E assim, quando a gente soube que também ia participar do intercâmbio, né? Que até então a gente, nas regras, só eram 6 escolas que iam, né? Aí a gente abriu o mundo, né? Ficou totalmente feliz com isso, né? E eles também, né? Que o principal, eles que são a parte dessa questão do intercâmbio, eles é que fizeram com que isso acontecesse, né? Foi o desempenho deles e a dedicação deles que possibilitou isso. E o meu papel foi só na questão de motivar e dizer que era possível, bastava acreditar e que a gente tivesse, né, aquela força de vontade de participar. Foi uma experiência chocante, por causa do choque de cultura, a língua, a tecnologia e também a imersão na escola. Eu acho que foi mais questão da saudade da família, assim, porque querendo ou não apanhar a pegada, sente um pouco de saudade. E a rotina lá, porque querendo ou não a gente acordava muito cedo para ir para a escola também. O inglês a gente conseguiu desenrolar um pouco, por conta que onde a gente estava estudando, tínhamos alunos que falavam português e também a gente querendo ou não conhece um pouco de base, um pouco do básico do inglês. A gente teve um curso antes de ir para lá. Bom, a gente aprendeu a se comunicar mais e também com uma adaptação com as culturas. Também com a língua. Na escola a gente aprendeu a se adaptar com gente de diversos países e de diversas línguas. O fato da gente ter se acostumado bem rápido até, porque querendo ou não é uma certa diferença, mas tipo, depois, quando passa uma semana ou 2 em um local, ela começa a se adaptar de forma involuntária, sabe? Eu acho que pela forma como eles vivem lá, porque assim, eu achava que o estilo de vida deles lá era mais complicado, menos acessível. Mas não, assim, eu vejo que lá eles são muito alegres, assim, são receptivos e isso me impressionou neles. Foi algo incrível, foi algo motivador tanto para o professor também como para os alunos. A gente, no 7 de agosto, a gente foi para uma escola em Framingham, lá a gente tivemos uma imersão no próprio colégio, por exemplo, a gente não foi para shopping separar, ter algo específico para a nossa turma. A gente foi direto para a sala de aula junto com os alunos americanos, participar do dia a dia da disciplina que esses alunos americanos tinham lá. Foi uma imersão total, né, nesse sentido. Os alunos tiveram muito amizade, fizeram contato com esses alunos de lá, de Framingham. Framingham é uma escola que tem mais ou menos 2.500 alunos. Dentre esses alunos tem mais ou menos 70 nacionalidades, ou seja, é uma diversidade cultural muito grande. Então assim, tanto para a gente, para mim, professor, como para os alunos, foi algo incrível, algo motivador, né, que só tem a agregar na questão do conhecimento de cada um deles, né, porque lá eles tiveram aula de Python, de design, de programação, front-end, back-end. A gente estava hospedado em Assumption, uma universidade em Ulster, porém a gente estava estudando, nosso grupo e mais um grupo estava estudando em Framingham, na Framingham High School. E lá a gente estava tendo aulas diariamente de HTML, de Python e de criação de jogos. E era algo bem comum. E a gente... Robótica também. Isso, robótica, criação de robôs. De língua inglesa voltada para aqueles que são... A gente não era considerado... Acho que sim, na verdade, imigrantes, na verdade. A gente foi colocar nessas aulas que inclusive eram professoras que falavam português e a gente conseguia, de certa forma, ter mais um entendimento. Era uma aula voltada para quem era estrangeiro, sabe? O que me chamou bastante atenção foi a tecnologia inserida dentro da própria escola. A escola, ela tá literalmente cheia de tecnologia, desde o apontador de lápis ao quadro do professor. As aulas lá, tipo a programação, por exemplo, nas aulas de programação, ela entra muito na questão teórica, 30% ou 40% teórica e restante prática. Então assim, nas aulas, pelo menos na questão de programação, os alunos eles têm esses dois pontos. Você vai lá para uma teoria ali de 30%, 40%, no máximo nesse ponto, e daí daqui já vai para a questão prática. E a questão do método de ensino, por exemplo, né? Existe aquela questão do aluno
o aluno respeita muito quem está lá dentro. Embora lá seja em Framingham, como eu dei um exemplo, né, que são 70 nacionalidades, tem muitas nacionalidades que às vezes os alunos falam outro idioma e às vezes conversa alguma historinha, como eu percebi lá, né, no português, por exemplo, assim, no primeiro dia eu percebi essa história, né, deles querer desacatar o professor, né, porque o professor às vezes não fala aquele idioma, mas no final das contas ele acaba cedendo e fazendo a parte do professor. Né? Não assim por questão de medo, mas questão de respeito, porque os professores impõem muito respeito em sala de aula. Quando o aluno não quer, ele simplesmente, olha, o seu local não é aqui, vá lá na direção, resolva com a direção, também não entre em atrito com o aluno. E assim vai. Foi assim, uma das coisas que eu vi muito positivo, essa questão do aluno respeitar, mas não por medo, mas por admiração ao professor, né? E o respeito lá que a gente vê muito nessa questão desse sentido. Bom, a rotina na escola era a gente iniciava lá de manhã às 7h30, ia diretamente para um lanche e começava as aulas. As aulas a gente ficava no estilo do americano mesmo. A gente tinha que procurar nossa própria sala, que a gente estava na Frame High School. Na questão de esporte a gente teve contato, eles tiveram treinos de beisebol, basquete, também participaram também de academy, treinamento em academia, né, naquele horário que eles levam o aluno para a academia. Também, em alguns momentos, também teve treinamento, porque lá as escolas americanas ela tem um diferencial, toda uma proteção. Os corredores, você não tem acesso à sala de aula, o professor que abre a porta. E até se houver qualquer um tipo de atentado, por exemplo, as salas se interligam com as outras. Foi uma coisa que eu observei e achei bastante interessante. As salas se comunicam com as outras e você usa a própria sala como corredor, né? Então, assim, a gente até participou de um treinamento, né, um exercício, né? Houve lá um toque, né, tipo um alarme, e aí todos os alunos tinham que sair até o pátio, né, e tinha um tempo. A escola conseguia ganhar uma pontuação se o corpo de bombeiro chegar, executasse esse alarme e os alunos conseguissem estar e todo mundo fora em tantos minutos, por exemplo. Tinha um tempo lá para... Aí nesse dia, do nada, a gente não sabia e caímos nesse mesmo treinamento, né? Não, assim, foi algo assim, de espontâneo. Nenhum do grupo escolar informou a gente, né? Mas nesse dia a gente participou desse treinamento também. Aí assim, do nada ali, 3 minutos e meio, 2.500 alunos lá no pátio, no campo de beisebol. Muito rápido, eles são muito rápidos. E assim, uns ajudam os outros, né? Por exemplo, aí quando iniciou esse toque, os próprios alunos lá já, olha isso, bora, vamos. Como a gente ficou na Assumption, em Ulster, uma universidade, eu não tinha amigos lá, sabe? Por exemplo, o próprio cara que fazia nosso lanche lá, ele passou uns 15 minutos conversando comigo. E aí também tem aluno da escola também, que a gente fez amizade. Alguns da escola também, que a gente podia conversar. Inclusive teve uma aula de química que eu fiz, era dupla, era para fazer dupla, para fazer uns experimentos. Aí a gente meio que, ele não sabia português e nem eu também não sou fluente em inglês. Aí a gente conseguiu desenrolar o que era para ser feito. O intercâmbio ele influenciou na minha vida acadêmica e também na minha vida profissional, graças a eles eu consegui identificar a área que eu quero entrar, que é na área da computação mesmo. Eu quero ingressar na Faculdade de Ciência da Computação, tentar também ingressar lá, mas se não conseguir, ingressar por aqui mesmo. Sim, apesar de ter muitos americanos, mas a escola era cheia de brasileiros, então eles me acolheram como se fosse um amigo já conhecido há muito tempo. Graças a eles eu consegui me adaptar tanto nas aulas como na escola inteira, por causa do corredor, que era muito longo e eu andava me perdendo. Assim, realmente mudou os horizontes que eu pensava para minha vida, sabe? Foi algo que agora eu vejo como algo muito mais fácil de conseguir alcançar. De certa forma, abriu meus olhos, né, para essa nova parte de voltar à tecnologia, principalmente, e imersão em novas culturas. Aí eu fiquei mais ciente do que fazer, da forma como agir. Amadureceu sim, amadureceu principalmente pela falta dos pais, né? A gente estava querendo não... Claro que tinha os responsáveis pela gente, mas querendo não, na maior parte do tempo a gente estava entre a gente em grupo, conversando e agindo da forma que a gente achava que seria o melhor pra gente mesmo. Que a gente ficava sempre se restringindo ao nosso ciclo, né, de amizade. Mas a gente teve que se soltar uma hora, teve que agir da maneira individual. Um exemplo foi, por exemplo, na hora do aeroporto, que quando chega lá, ninguém pode falar pela gente, sabe? A gente tem que chegar lá e mostrar nosso visto e conversar com a pessoa pra ele ver lá. Não foi nenhum responsável pelo meu documento, chegou lá e mostrou pra ele, sabe?
E aí isso foi uma experiência assim diferente. A questão é eles entrarem, se engajarem, se dedicarem ao que vão fazer, né, de coração, porque é possível. Tanto o aluno do interior como o aluno da cidade. Hoje em dia a gente tem a tecnologia a nosso favor, tem a internet que facilita muito a questão de você conseguir trazer conhecimento, conseguir garimpar, você está tentando fazer um projeto. Então a internet hoje facilita muito a questão de você aflorar esse projeto e conseguir desenvolver de forma mais eficiente, né? Antes, se fosse questão de livro, vocês pesquisar em livro e garimpar de forma mais... não é tão eficiente como hoje a internet proporciona. Então assim, cada aluno que está hoje no segundo ano ou no terceiro ano do ensino médio, que quer participar do Seducteatro, eu acho que essa é a vez. Segundo o secretário, tem 120 alunos que vão fazer esse intercâmbio desse ano. Então assim, é uma grande oportunidade. Se você gosta de tecnologia, se você é um medalhista, se você tem sede de solucionar problema, é a sua área. Entre, participe, porque essa é a sua vez. A 17 mil quilômetros de casa, os estudantes de Pio IX e Batalha desembarcaram na Coreia do Sul, um dos países mais inovadores do mundo. Cada desafio superado provou que o conhecimento não tem fronteiras e que o futuro pode ser moldado por aqueles que se atrevem a aprender além do que está ao seu redor. Eu cheguei a me emocionar bastante, porque foi uma coisa nova e inesperada para mim. Estava muito confiante e Deus proporcionou essa oportunidade para mim. E bom, foi muito revigorante a experiência. Eu nunca cheguei a pensar que eu ia para o exterior. E bom, estou aqui. Eu sinto muito orgulho por mim, meu filho também sente orgulho por mim. E só tenho a agradecer mesmo. Bom, foi uma das experiências incríveis. A cultura foi muito interessante, porque a gente pôde conhecer mais, a gente pôde entender como funcionava também. Foi bastante interessante. Foi muito bom ter esse contato com a cultura da Coreia. Olha, foi uma experiência maravilhosa, né? A gente teve contato com a cultura da região, né? Dos asiáticos lá, especificamente de Seul. Então a gente, além de estudar tecnologia, a gente fez um curso de Python, a gente pôde vivenciar toda aquela rotina que existe na cidade, uma cidade tecnológica como Seul. A gente pôde conhecer os pontos turísticos, a questão da alimentação. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu gostei bastante da forma de ensino. É uma forma assim que a gente consegue aprender mais. Foi bastante prático, então a gente podia conseguir entender a teoria rapidamente e já ia na prática, o que tornava a aula mais dinâmica. Sim, a educação lá é muito exemplar. A cidade em si, Seul, é muito incrível como eles se comportam, a educação. A tecnologia é muito avançada e chego a comparar aqui o Brasil, que tem muito a se desenvolver também, tem muito potencial. Só basta ter investimento com nossos alunos, que tem um grande futuro, e agregar ao próprio país e ir mais longe. A educação lá, ela é bem rígida, né? A educação é bem rígida, eles respeitam muito o professor. Quando você se apresentava como professor, você via um olhar diferente por parte dos alunos lá da universidade que a gente estava. Assim, é bem tecnológico, né? Lá todos os alunos, eles vão com notebook, com tablets, né? Existe um processo de implantação, obviamente, aqui, mas lá ele já é uma coisa que faz parte da cultura deles, isso. Olha, o nosso professor, ele era um paquistanês, ele não era coreano. O Paquistão, ele é um nível de educação lá, ele é parecido com o do Brasil, né? Eles batalham bastante, eles ascendem através da educação. Então todos os momentos que ele teve a oportunidade, ele deu exemplos para os meus alunos, né? Meus alunos de ensino médio, né? E assim, foi a vivência que a gente teve lá com ele, e ela foi enriquecedora. A gente pôde trazer muitas coisas para cá, nesse sentido. A gente estuda a linguagem Python, que é uma das linguagens de programação mais utilizadas e também mais buscadas no mercado de trabalho. A escola foi a Coreia IT, e ela é uma universidade privada muito conhecida na cidade de Seul, uma das principais de Seul. Eu gostei bastante da forma de ensino. Se eu não me engano, foi a forma Pomodoro, que é uma forma onde a gente estuda alguns minutos e tem um descanso e depois retorna. E de forma prática, então os assuntos eram pouca, a teoria era passada rapidamente e logo você aplicava a prática, porque isso causa fixação e novamente a gente retornava utilizando o conteúdo no dia seguinte para consolidar o conteúdo e você não esquecer.
de forma para aprender e tornar o ensino mais efetivo. Olha, a linguagem realmente ele é o maior desafio, né? Lá na Coreia, o inglês ele é praticado, mas a língua principal, obviamente, é o coreano. A escrita é totalmente diferente. Mas hoje, com os celulares, a gente consegue resolver muitas dessas dificuldades, né? Outra dificuldade também foi a questão da alimentação, né? A alimentação é bastante diferente daqui do Brasil. A gente estranhou um pouco. Mas sempre tinha algum fast food que dava pra gente conseguir se alimentar, né? De começo foi até que desafiante, porque ambos não conheciam mais a língua certa, foi uma pouca dificuldade, mas fora isso foi incrível, eu me diverti muito, conhecemos novas pessoas, novas culturas, a culinária também me agradou muito e quero repassar que também é uma oportunidade única, que todos temos que abraçar e seguir em frente esse é o futuro. Sim, a forma de eles se comportar, eles são bastante quietos na deles, mas também tem muita educação, isso também que nós temos que demonstrar, um país bem civilizado, quase zero poluição. Olha, os alunos, eles no início tiveram um pouco de dificuldade na adaptação, mas rapidinho eles conseguiram pegar toda a sistemática que o professor estava passando para a gente. E no final o curso ele acabou sendo muito proveitoso para eles, né? Assim, foi além da experiência da imersão cultural, essa questão do ambiente acadêmico para eles, que eles nunca tinham vivenciado isso, né? Estavam na universidade lá, então para eles foi muito enriquecedor. Com certeza, eu consegui na parte de comunicação, eu consegui sair assim, consegui interagir mais com as pessoas, eu consegui também evoluir na parte da educação, onde eu aprendi uma nova linguagem, aprendi assim, uma nova lógica de programação e que eu trouxe também para cá, então continuo aprendendo, estudando e também um novo interesse de aprender o idioma coreano. Assim, sendo bem sincera, eu meio que estava um pouco nublado quando eu pensava no meu futuro. Mas após o Seducaton, aprendi bastante, vi que tive muitas oportunidades, então eu evoluí minha mentalidade para ir na área de comunicação, na área de estudo. Então, eu vejo isso como uma forma de eu conseguir me conectar, conseguir ter uma nova área em que eu quero atuar, me apaixonei pela área de tecnologia, então acho que isso foi o impacto principal. Os meninos, eles passaram a ser um exemplo, não só no meu colégio, como na minha cidade, né? Hoje, eu venho da cidade do interior, cidade pequena, todos querem participar de um intercâmbio internacional. Hoje eles veem que isso é possível. E os meus alunos que viajaram comigo, eles servem como inspiração, né? Hoje eles ministram mini palestras, a gente viajou todas as cidades da GRE, mostrando como é que foi a nossa experiência, né? Então, assim, eles hoje são um exemplo, né? Hoje eles fazem esse papel de incentivar e motivar os outros alunos que ainda não tiveram essa oportunidade de participar do intercâmbio. Eu digo que se esforcem, porque assim eu me esforcei bastante para poder realizar a prova, então se esforcem ao máximo, se destaquem, sempre que tiverem a oportunidade, busquem aproveitá-la. Mostrem que vocês estão lá, mostrem que seja diferente. Mostre o seu potencial, mostre o seu talento, o quanto você quer aprender, o quanto você quer evoluir, o quanto que você já sabe. A educação, ela transforma. Tá? A educação é uma coisa que eu dizia antes do intercâmbio, sempre disse para meus alunos, a educação ela é uma chave, uma ferramenta que pode mudar a sua vida. Se você se dedicar, se você estudar, você vai conquistar coisas boas. É o melhor caminho, pode ter certeza. Enquanto alguns estudantes mergulharam na rotina escolar de outros países, uma equipe do SET Elon Machado Moita, de Lagoa Alegre, embarcou para a Austrália com um propósito diferente: apresentar um projeto inovador em uma feira internacional. A gente foi para a Austrália, né, cidade de Perth. Minha experiência, primeiramente, foi muito boa. Eu tive um choque térmico quando eu cheguei lá, né? Choque cultural, porque quando eu cheguei lá, eu vi mais sobre a cultura de lá, a culinária, que eu gostei bastante. Eu pude conhecer pessoas novas, eu pude estar vivenciando um pouco de lá, poder aprendendo mais, porque a gente visitou algumas universidades, conheceu como é a educação de lá, que é bem diferente da que tem no Piauí. A forma que eles falam, o sotaque é bem diferente, então foi bem assim, foi bem um choque para mim. Mas foi muito boa a experiência, eu pude conhecer vários lugares bons
Também foi minha primeira vez andando de avião, então foi espetacular. Poder conhecer também o mar através tudo da educação e tudo assim, foi muito bom. Então, a gente foi apresentar nosso projeto, o Mundo Virtual of Books, na feira lá de Panf, que é uma feira muito grande que tem tecnologia e inovação que tem lá em Panf, que a gente contou com vários empresários que podemos estar apresentando o projeto para eles estar conhecendo a gente, assim como poder estar vendendo o nosso projeto. Então a gente apresentou, também foi muito bom, foi bem leve, a gente pôde conhecer também os projetos de outras pessoas de lá, da localidade e também de países diferentes, porque lá recebe muito estudantes ou pessoas de países diferentes. Então a gente pode conhecer mais sobre o projeto deles e o que eles queriam transmitir pra gente. Porque eu aprendi coisas novas, coisas que eu nunca imaginei que eu ia aprender. Foi bem diferente e estranho. Eu gostei e desgostei ao mesmo tempo. Lá, eles vivem uma vida muito diferente. Eles meio que não se importam muito assim com algumas coisas. Então, eu levei isso pra mim, porque normalmente eu me importo muito com o que as pessoas vão pensar de mim ou elas vão falar. Então eu pude ver que eu tenho que mudar isso, porque isso só vai estar causando lá o medo dentro de mim. Então eu não posso estar causando isso dentro de mim. Então eu pude, aprender isso com eles, de não ficar se importando assim muito com o que as pessoas vão falar, mas eu estar vivendo e fazendo o que eu sinto que é bom pra mim. Porque a comida de lá é bem diferente. O café da manhã deles não é igual da gente. O café da manhã deles é arroz, feijão, bacon, calabresa. E na hora do almoço é um lanche, tipo batata frita, hambúrguer, essas coisas assim. E a janta é a mesma coisa. Eles não comem arroz, a comida é doce e salgada ao mesmo tempo. É tudo diferente. Mas eu gostei bastante. Até da comida também teve umas coisas que eu gostei. A minha experiência a principal parte foi de conhecer novas coisas, sabe? Coisas que eu nunca imaginei que eu iria conhecer algum dia. Pessoas diferentes, pessoas aqui do Brasil que estão morando lá. Empresas, escolas, universidades. O que mais me marcou foi a questão mesmo de cultura deles, que é bem diferente. O estilo de aprendizado deles nas escolas, que não é o aluno que vai o aluno que vai até o professor. É bem diferente. Em cada sala tem 2 professores. Um que passa o conteúdo e o outro que fica lá só para tirar as dúvidas. E é tudo digital, quadro digital, os alunos usam tablets. Bem diferente. Como a gente pode conhecer algumas universidades, eu meio que abriu mais um olhar para cursar cursos fora do país, especialmente lá, porque eu gostei muito da Austrália de lá. Então, pode mais futuramente. Futuramente, eu tenho um sonho, mesmo em seguir aqui, mas em caso de medicina. Mas, quando eu fui para lá, eu tive a vontade de estar cursando alguma faculdade lá na Austrália ou em outro país, porque eu me interessei pela educação, a forma como eles explicam e a metodologia das universidades. Agarrem qualquer oportunidade, por menor que seja. Uma simples prova pode mudar a sua vida completamente. Então não é deixar de fazer nada na escola. Não é uma provinha besta da escola, é da SEDU, que a gente não vai receber nota nem nada. Mas essa prova pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha. Para esses estudantes, o intercâmbio foi um ponto de virada. Eles partiram do interior do Piauí para explorar um mundo novo e retornaram transformados, com uma nova visão de futuro e o desejo de inspirar outros a seguirem o mesmo caminho. Mais do que uma experiência internacional, o intercâmbio abre portas, impulsiona suas trajetórias pessoais, profissionais e o desenvolvimento de suas comunidades. Então, nesse ano de 2025, já teremos, como eu disse, mais que o dobro de alunos e professores em relação ao ano passado, o dobro de países. No ano passado foram 3, nesse ano serão 6 países, ou seja, a gente vai impactar esses estudantes em diferentes culturas, em diferentes conhecimentos sobre tecnologia, sobre IA, sobre programação, e nos próximos anos vai ser só aumento, vamos aumentar ano a ano. A nossa meta é chegar aí nos primeiros anos de um segundo mandato do governador Rafael Fonteles a 1.000 estudantes por ano fazendo intercâmbio educacional Seducatom.